Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, graças a Deus, sou a sua irmã em Cristo, a amiga Zenaide, de Santa Maria da Vitória, Bahia. Gratidão a Deus pela sua vida, por mais um dia que o Senhor nos concedeu e mais essa rica oportunidade de estar junto com vocês, meditando em mais uma pequena porção da palavra de Deus. Isso é gratificante para nós e nós podemos falar como o salmista falou no Salmo 118 e o verso de número 24. Este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Aleluias! Gratidão, meus irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus. E a você que está passando nesse canal pela primeira vez, eu já te convido, não saia daí, permaneça até o final, porque Deus tem uma palavra diretamente do céu para o meu e para o seu coração. Porque a palavra de Deus é o pão vivo que desce do céu diretamente para os nossos corações sedentos e carentes do alimento espiritual que somente a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, tem para todos nós. Aleluias! Queridos, neste dia nós iremos meditarmos justo no Salmo de número 118. Desta feita eu irei fazer menção dos versos 19 e 20, onde assim escreveu o salmista: Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, Deus, Ele é fiel, Ele é eterno, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é onipotente, onisciente. Deus, Ele é tudo em todos. Por isso, eu louvo a Deus pela minha vida, pela vida da minha família e pela vida de todos vocês. Queridos e amados irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, a minha gratidão por ter vocês conosco nesta caminhada, levando a palavra de Deus, esta palavra que cura, salva, liberta, transforma e leva-nos diretamente ao trono de Deus, que é os céus, onde Jesus já foi preparar uma morada eterna para mim e para você. Graças a Deus. Queridos, para esta meditação de hoje, o Espírito Santo de Deus, ele mencionou aos nossos corações, através do seu grande amor, bondade, graça e misericórdia, o título: O Senhor abre a porta para você entrar. Graças a Deus. Verdade, meus amigos? Deus, Ele é o único que tem a porta. A porta é Jesus Cristo e somente Ele tem a chave que abre a porta para nós entrarmos. E a Bíblia Sagrada, ela nos fala de várias portas. Se nós lermos a Bíblia Sagrada atentamente, nós iremos encontrar escrito, várias portas pelas quais nós podemos entrar através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também é Deus. Claro, a Trindade Santa, elas trabalham em unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, Uma Trindade, três pessoas em uma só, unificando em uma só, que é Deus trabalhando em comunhão uns com os outros. Isto é maravilhoso, é uma unidade. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, o Salmo de número 118 é um salmo
de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós lermos todo o texto, eu convido a você aí onde você estiver, nesse momento, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, na praça, não importa o lugar onde você esteja, mas eu convido você a ler a Bíblia Sagrada. Leia todo esse texto do Salmo de números, dos Salmos, de número 118, e você adquirirá para a sua vida grandes ensinamentos. Ensinamentos esses que acompanharão a sua vida enquanto você aqui estiver. E ao chegarmos lá nos céus, ainda iremos continuar, porque a palavra de Deus, ela é eterna. Ela é eterna. E o salmista, nesse texto, ele está assim louvando a Deus por todos os livramentos que Deus o concedeu perante os seus inimigos. Sabemos nós, pelo texto sagrado, pela história, que a Bíblia Sagrada nos conta que o salmista Davi, principalmente, ele teve uma multidão de inimigos, foi muito perseguido desde a sua adolescência, rejeitado, mas ele foi sempre aquele adolescente, aquele jovem, aquele homem que sempre teve comunhão com Deus. Ele sempre confiou em Deus e contou com o socorro de Deus presente na vida dele. E assim devemos ser todos nós. Nós devemos e precisamos confiar em Deus em todos os momentos da nossa vida, tendo a certeza que Ele é o justo juiz e que julga todas as nossas causas com retidão e nos confirma a vitória. Graças a Deus por isso, meus queridos, que nós temos um justo juiz lá nos céus que julga a causa de toda a humanidade aqui na terra com retidão. Graças a Deus. E Davi, ele confiou nesse Deus. E eu e você não podemos ser diferentes. Precisamos também ter a nossa confiança depositada inteiramente somente no nosso Deus. Quando Davi, que diz os estudiosos, que esse salmo tem tudo assim, no contexto que diz que é um texto de autoria de Davi. Aqui na descrição não tem, mas os estudiosos diz que é um salmo de Davi, porque alguns salmos são anônimos, como este, Esse salmo aqui é um salmo anônimo, mas os estudiosos atribuem a autoria dele ao rei Davi. E aqui ele diz: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Graças a Deus. Queridos, então nós vemos aqui que o salmista, após ele ter sofrido muitas perseguições dos seus inimigos, ele busca o socorro na pessoa certa. Ele busca o socorro no Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é Deus, que criou os céus e a terra. E era neste Senhor que Davi sempre confiou. Olha, o Salmo de número 121, após ele ter buscado socorro, livramento em todos e tudo, que estava ao redor dele, os montes e tudo quanto o cercava, ele resumiu dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Portanto, queridos e amados irmãos, nós precisamos confiar inteiramente e buscar o socorro que nós precisamos a cada dia, a cada momento, somente no Senhor Deus, somente no Senhor Deus. Os homens prometem e não cumprem, com a palavra dita. Os homens, muitas vezes,
mostra a aparência de ser sinceros, mas de repente já prova o contrário. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele é justo, santo, sincero e eterno. E ele não muda, porque um dos atributos do Senhor, ele é imutável. Portanto, confiemos somente nesse Deus, busquemos nele o socorro, busquemos nele a solução de todos os problemas que nos cercam. E ele está pronto a abrir portas, como ele abriu para o salmista. Ele pediu aqui nos Salmos de número 118, o verso 19: abre-me, Senhor, as portas da justiça, e entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Essas portas que o salmista estava pedindo ao Senhor naquele momento, meus queridos, era o templo do Senhor, o lugar de adoração, o lugar que o povo de Israel se reuniam para cultuar a Deus, para prestar o louvor devido ao Senhor. E no verso 20, ele diz: esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Quem são os justos? Os justos são todos nós que já aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma e vivemos uma vida de retidão na presença dele, uma vida de santidade, uma vida de sinceridade, uma vida sem variação de sombra, mas procurando, esforçando-nos cada vez mais para estarmos mais perto dele e termos uma vida de santidade, sinceridade, vivermos, proferirmos e praticar a verdade, porque somente assim nós teremos acesso para entrar no santo templo de Deus, aleluias, o templo de Deus, né? Porque de nada vale, meus queridos, de nada vale nós estarmos na casa do Senhor dia após dia, com o coração sem sinceridade, louvando a Deus com os lábios impuros. De nada vale, porque Deus, ele conhece o coração de cada um de nós. Deus, ele conhece o louvor proferido pelos lábios de todos aqueles que se reúnem dia após dia no santo templo dele. Deus, ele conhece. Nós temos a capacidade de enganar uns aos outros, mas ao nosso Deus ninguém engana. E Davi, ele pediu ao Senhor, com toda a sinceridade e pureza de coração que ele tinha, para que o Senhor abrisse as portas da justiça. Por quê? Porque ele sabia, ele conhecia que só existe um justo, só existe um juiz justo, que é o nosso Deus. E esse Deus, nos diz o profeta Isaías, que ele está assentado no alto e sublime trono a contemplar todos os moradores da terra, a contemplar os maus e os bons, e que eu e você, meus queridos, amigo, ouvinte da palavra de Deus, você, meu irmão, minha irmã, minhas filhas, minhas netas, toda a minha parentela, que já foram alcançados, né, por essa porta, que já passou por esta porta, que já foram justificados pelo sangue imaculado de Jesus Cristo. Vamos ser corajosos, sinceros, viver uma vida de santidade e estar sempre proferindo, pregando, vivendo a verdade. Aleluias, queridos. A verdade não dói não, meus queridos. Eu já proferi isso em um outro vídeo. A verdade, algumas pessoas temem a pregar a verdade. Meus queridos, Jesus Cristo disse para Tomé: Tomé,
Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, meus queridos, quando nós tememos a pregar a verdade, a falar, a declarar a verdade para quem quer que seja, nós estamos negando a palavra de Deus. Nós estamos negando a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e querendo agradar aqueles que nos cercam, aqueles que estão próximos de nós. Então, nós não podemos negar a verdade. A verdade é Jesus Cristo. Nós não podemos negar a verdade, nem para o filho, nem para a mãe, nem para o irmão. Se de fato nós quisermos entrar nos céus, nós não podemos negar a verdade para ninguém em nenhum momento, porque também está escrito, né, que os covardes e medrosos ficarão de fora. Quem são esses covardes e medrosos que a Bíblia relata? Os covardes e medrosos, meus queridos, são aquelas pessoas que temem a pregar a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. A verdade é Jesus Cristo. Então, Davi, ele fez esta súplica: Senhor, abre-me a porta da justiça, para que eu entre e te louve. E quem é justo? Somente Deus. Só existe um justo, chama-se Deus. Ele é o único justo. Então, que nós nunca negamos o nosso verdadeiro louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é justo, santo, puro e verdadeiro, e que nós tenhamos cada dia a liberdade, assim como teve Davi, lá nos Salmos de número 100, quando ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, porque o Senhor é bom. Foi ele, e não nós, que nos escolheu ser povo seu e ovelha do seu pastoreiro, mas foi ele quem nos chamou e nos escolheu e nos levou e nos colocou na sua gloriosa luz. Aleluias! E também o salmista Davi, no Salmo de número 122, ele narra: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, que cada dia que nós formos à casa do Senhor, que nós adentrarmos na casa do Senhor, no santo templo de Deus, que nada venha impedir do nosso louvor subir aos céus. Nada venha nos impedir de nós termos plena liberdade de rasgar o nosso coração e prestar o nosso verdadeiro louvor ao nosso Deus. Queridos e amados irmãos, vamos ficar firmes nesse propósito, porque Jesus Cristo está vindo. E Jesus Cristo, ele vem buscar uma igreja lavada, remida, purificada e santificada no seu sangue. E está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, e o verso de número 9, onde assim o evangelista escreveu: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Portanto, meus queridos e amados irmãos, existem muitas portas na nossa vida, nessa caminhada que nós trilhamos. Existem muitas portas, mas a única porta que nos leva até Deus é somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo tem o poder de nos levar até Deus, porque foi Ele que pagou o preço pela minha, pela sua, pela alma de todos aqueles que se achegarem a Ele e reconhecê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Portanto, queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, fique com esta palavra, guarde-a no seu coração e que a cada dia nós possamos fazer a oração que o salmista fez. Abre, Senhor, abre a porta da justiça, para que eu possa entrar com liberdade e louvar a Ti
com gratidão, um coração sem temor e tremor, e prestar a Ti, Senhor, todo o meu amor, toda a minha gratidão e todo o meu louvor. Aquele louvor que o Senhor disse que está procurando, os adoradores que adoram a Ti em espírito e em verdade, e não somente quando nós estamos reunidos em uma grande plateia, mas que aonde quer que nós nos encontrarmos, nós possamos estar louvando, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. E assim, Ele será o nosso Rei, o nosso galardoador. E naquele grande dia, Ele terá o prazer de colocar na minha e na sua cabeça a coroa da justiça, a qual foi reservada desde a eternidade e que foi conquistada por Ele, Jesus Cristo Nazareno, quando Ele se entregou lá na cruz do Calvário, derramando a primeira e a última gota de sangue inocente, para que eu e você pudéssemos alcançar de Deus o perdão dos nossos pecados. Por isso, queridos e amados irmãos, valorize o sacrifício de Jesus na cruz. Valorize, valorize. Não deixe ser enganado por meras promessas. Não empreste os seus ouvidos para estar aí ouvindo e dando crédito a fatos que você não presenciou, a fatos que você não viu com seus olhos de perto. Não, meus queridos e amados irmãos, vamos estar atentos ao que está escrito na palavra e estar pedindo a Deus que cada dia abre as portas para que nós possamos entrar por elas e termos a plena liberdade de louvar a Deus e Ele confirmar a vitória em nossas vidas e receber o louvor dos nossos lábios, que a Bíblia nos descreve dizendo que o louvor é o fruto dos nossos lábios. Amém, meus queridos? Fica aí com esta palavra, guarda esta palavra no seu coração. Se você não é inscrito, eu te peço, por favor, fique à vontade, se inscreva, compartilha com 5 ou mais pessoas que você achar por bem nos seus grupos. Se inscreva no canal, deixe os seus comentários, pode ficar à vontade para falar de onde está falando. E não se esqueça de deixar o seu joinha, que é o único que faz com que o YouTube trabalhe, levando a mensagem a mais corações sedentos, como o meu e o seu, que estão precisando de um alimento do céu, como esta palavra que o Senhor trouxe agora ao meu e ao seu coração. Porque antes desta palavra alcançar o seu coração, o Senhor a colocou dentro do meu coração, para que eu fosse a porta aberta e pudesse levar essa mensagem até você, ao seu coração. Meu muito obrigada por ter permitido eu entrar na sua casa, no seu carro, aí nesse hospital onde você está assistindo esse seu parente, ou até mesmo no presídio, na cabine do seu caminhão, do seu carro familiar. Meu muito obrigada e receba o abraço da sua irmã e amiga em Cristo, a irmã Zenaide, de Santa Maria da Vitória, Bahia. E vamos fechar com um minuto de oração. Querido Deus, Pai, nesta hora, Deus, eu louvo a Ti, adoro, exalto, bendigo o Teu santo nome. Peço a Ti o perdão pelos nossos pecados, porque eu sou pecador, eu reconheço. Mas eu tenho um Deus que é bondoso, misericordioso e que perdoa, que tem prazer em perdoar pecados. Reconhecemos, Deus, que pecamos por pensamentos, palavras, obras, omissão, comissão. Meu Deus, pecamos consciente, inconscientemente, voluntário e involuntariamente. Mas o sangue de Jesus Cristo é o único que tem poder e nos purifica de todos os nossos pecados. Por isso, Deus, purifica-nos de todo o pecado, nos santifica diante de Ti e abre-nos, Senhor, cada dia a porta da justiça, para que nós possamos, meu Deus, estar
proferindo, louvando, adorando, exaltando o teu santo nome. E o Senhor Deus, que é um Deus de justiça, é o Deus que julga a causa dos órfãos e das viúvas. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Me cobre com teu sangue e livra-me, Senhor, de todos os meus inimigos. Fecha a boca do inimigo, Senhor, em relação à minha vida, à minha pessoa. Guarda-me, ó Deus, debaixo do teu esconderijo, como escreveu o salmista no Salmo de número 91. Guarda-me, Senhor. Retenha-me, ó Deus, debaixo, guardada no teu esconderijo, e me ajude, Deus, a prosseguir avante, levando a tua palavra. Alcance esse meu irmão, essa minha irmã, que porventura, meu Deus, estiver enfrentando uma injustiça, que o Senhor julgue a causa dele e dela com retidão, porque somente o Senhor é o justo juiz que julga todas as causas com retidão. É no nome de Jesus Cristo, Pai, que eu rogo a Ti e te agradeço na certeza da vitória. Amém. Meu muito obrigada, meus irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Meu muito obrigada e recebo o meu abraço. Rogo as vossas orações ao meu favor e até a próxima.